Olá e bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente tem um material, olha, bem interessante. Um texto chamado O Melhor Caminho para Deus. E ele desafia, assim, de frente aquela ideia comum, né? De que todos os caminhos espirituais levam a Deus. Exato. Ele pega aquela metáfora conhecida das várias trilhas subindo a montanha. Sim, todo mundo conhece a imagem. Pois é, mas usa para dizer justamente o contrário, que Deus teria, na verdade, mostrado um caminho bem específico. Então, a nossa missão aqui é tentar entender essa visão, né? Que coloca a Torá, a lei de Deus, como esse caminho único para a espiritualidade, pelo menos segundo esse material. Ok, vamos começar a desvendar isso. Qual é o ponto de partida deles sobre a Torá? Bom, o texto começa justamente questionando essa imagem da montanha. Argumenta que, olhando para as escrituras que ele cita, o próprio Deus revelou uma rota só, a Torá. E é interessante porque Torá, em hebraico, significa instrução, né? O material descreve quase como um manual divino para a vida. Manual. Ah, usaram até uma expressão curiosa, uma isocelestial, foi isso. Isso mesmo, uma ISO celestial. Nossa, isso é forte. Quer dizer, um padrão de qualidade divino para viver bem. Em tudo, né? Fisicamente, socialmente, espiritualmente. Exatamente. E não como algo novo, mas algo que, tipo assim, é reforçado dentro da própria tradição que ele cita. Ele menciona, por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 7, versículo 12, dizendo que a Torá é santa, justa e boa. Uhum, Isso meio que prepara o terreno para entender a importância dela, inclusive na relação com o Yeshua, ou o Messias. certo. E aí a gente chega num ponto crucial, eu acho. Porque muita gente entende que Yeshua veio justamente para abolir a lei, a Torá. Como é que o texto lida com essa tensão? Olha, ele vai direto contra essa ideia. Usa como base Mateus 5,17, a fala de Yeshua. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Cumprir. E a chave está em como o texto interpreta esse cumprir. Não seria anular, de jeito nenhum. Seria viver em total conformidade, sabe? Ser a própria personificação da Torá, a expressão máxima dela. Ah, entendi. Então, cumprir seria como demonstrar na prática o propósito real da Torá com a própria vida dele. Exato. Isso. Isso realmente muda bastante a perspectiva sobre o papel de Yeshua e a lei, né? Muda completamente. E seguindo essa linha, a ideia de que a graça de Deus anula a necessidade da lei, bom, isso é visto como algo até perigoso. Perigoso? Porque desconectaria as pessoas da própria instrução divina sobre como viver, entende? A graça, nesse ponto de vista, te capacita a seguir a instrução, não a jogar ela fora. Faz sentido. Dentro dessa lógica que o texto apresenta. Mas, e essa centralidade toda na Torá? Ela não levanta aquela questão do alcance, porque historicamente ela está muito ligada ao povo judeu, né? Sim, sim. E esse é um ponto fascinante do argumento. O texto não nega, ele reconhece que tem mandamentos específicos para Israel ali. Claro. Só que ele defende com força que existe um corpo enorme de princípios universais na Torá, sobre moral, ética, vida social, espiritualidade, relacionamento com o Criador. Coisas que seriam, assim, aplicáveis e muito benéficas para qualquer pessoa, de qualquer origem. Então, não seria um manual, digamos, exclusivo, mas como sessões de aplicação universal. Tipo, ensinamentos para ser um bom vizinho, um pai melhor, um cidadão ético, essas coisas. Precisamente isso. A Torá, nessa visão, daria a estrutura básica para uma vida equilibrada, conectada com o divino. Não importa a identidade étnica ou religiosa de quem está buscando, sabe? Sei. Então, o fio condutor do argumento todo parece ser esse. Outras buscas espirituais podem até trazer experiências, vislumbres, Podem, claro. mas a plenitude da conexão com Deus, segundo essa fonte, estaria nesse caminho específico, revelado, a Torá. Exatamente. A conclusão do texto é bem direta nisso. Nem toda trilha leva ao topo da montanha, né? Usando a metáfora. A Torá é apresentada como um mapa seguro, a instrução verdadeira, transformadora que o próprio Deus deu. Rejeitar isso seria como, sei lá, ignorar o guia do fabricante do aparelho.
Entendi. Então, seguir a Torá não seria andar para trás, mas sim se alinhar com a vontade de Deus que foi revelada. Então, o que a gente tira dessa exploração é a Torá sendo apresentada não só como um código de leis antigo, mas como a instrução divina fundamental e visto aqui como universalmente relevante para a espiritualidade, para uma vida com propósito. É um desafio, claro, àquela noção mais relativista, né? De Uhum. que todo caminho é igual para chegar a Deus. Sem dúvida. E isso deixa uma questão interessante para a gente pensar, né? Mesmo para quem não segue essa tradição. Se a gente levar a sério essa possibilidade de existir um manual divino, uma instrução específica para a conexão espiritual, como isso impacta a nossa própria busca, o nosso entendimento da espiritualidade? É uma boa pergunta. Pois é. Qual o peso de um caminho que se diz revelado por Deus, comparado com caminhos que a gente descobre pela experiência humana? Isso com certeza mexe com algumas ideias bem estabelecidas por aí.